Paz de Deus, irmãos, graça e paz, paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de ler para os irmãos um trecho de um livro de Zacarias, para despertar-nos, irmãos, a respeito do que está acontecendo na atualidade, que nós estamos muitas das vezes desapercebidos, e é necessário que nós, como cristãos, estejamos apercebidos, irmãos. Nós temos um termômetro para nós percebermos as coisas que estão realmente acontecendo. Temos que dizer que isso é uma realidade, irmãos, devido ao que nós estamos vendo, não é? Na Terra, os fenômenos que estão ocorrendo no planeta, já falei várias vezes sobre isso, as questões climáticas, que também faz parte. E agora também esse combate ali em Israel. E tudo isso, irmãos, sem contar as falsas informações que chegam até nós sobre os acontecimentos reais que está ocorrendo ali em Israel. Nós não somos a favor de nenhum tipo de conflito, somos evangélicos, pregamos a paz, mas nós devemos de entender que tudo o que está ocorrendo agora retrata justamente o final dos tempos. E nós devemos estar atentos quanto a isso. Não devemos estar desapercebidos. Muitos estão preocupados com finanças, com tantas coisas. É lógico que nós temos que nos preocupar com essas coisas, irmãos, mas nós não podemos perder o foco. Qual é o foco? O foco que eu quero dizer, irmãos, é a nossa meta, que é a salvação da nossa alma. Se nós formos ver o que está acontecendo hoje no Oriente Médio, é uma profecia que já estava determinada há muitos anos. Tudo que nós estamos vendo acontecer está escrito, irmãos. E o que está escrito tem que se cumprir. Deus vai aparecer para o povo de Israel de uma maneira em que eles vão de crer no Messias, no verdadeiro Messias. Porque também ainda virá o anti-Messias, o anticristo, que já tem a sua linha de diretriz marcada, e já está sendo feito o seu palco. E o sistema do anticristo já está praticamente, irmãos, envolvendo a Terra, e nós que estamos aqui, muitas das vezes não percebemos, irmãos. Esses conflitos mesmo são coisas que nós podemos dizer assim, ora, isso daí sempre aconteceu. Não, igual isso não, irmãos. Igual isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu, irmãos. Diz a palavra de Deus, irmãos, que o Senhor vai fazer com que o povo da terra se tornem contra Israel. É cumprimento da palavra. Israel será cercada, mas o Senhor mesmo vai defender Israel. E nós sabemos que isso, irmãos, é realmente um cumprimento da palavra de Deus, que o Senhor Jesus Cristo já havia dito para nós, começando lá de 24 de Mateus, podemos dizer, 24 de Mateus, nós podemos também observar em outros livros, irmãos, em Zacarias, nós podemos ver também no capítulo, em Zacarias, irmãos, eu quero mostrar para vocês aqui uma parte que está escrito em Zacarias, só para os irmãos verem. Olha só o que está escrito aqui em Zacarias, no capítulo 9 de Zacarias.
Olha só, irmãos. Olha só. Capítulo 9 não, perdoe. Capítulo 10. Capítulo 10, Zacarias, versículo 12. Diz assim, ó. Diz assim o Senhor: o meu povo será fortalecido com a força do meu poder. Irão onde quer que desejarem, para onde quer que forem, estarão sob os meus cuidados. Então não tem como impedir que isso se cumpra. E o inimigo, então, ele vai forjar, irmãos, uma luta contra Israel, de uma maneira que as nações se levantarão contra Israel. O Senhor vai mostrar para o povo do mundo o que está acontecendo hoje já é um início. Capítulo Zacarias, versículo 12, ou capítulo 12, diz assim: esta mensagem é referente a Israel, tal como pronunciou o Senhor, que estabeleceu os céus e estabeleceu os fundamentos da terra, formando dentro do ser humano o seu espírito. Farei com que Jerusalém e Judá se tornem como uma taça, de onde as nações à sua volta beberão. Olha só, irmãos, e cambalearão como ébrios. Judá será cercada, tal como Jerusalém. Vê o que está acontecendo hoje, irmãos. Glória ao Senhor. E Judá, tal como Jerusalém e Judá, se tornem como uma taça de onde as nações à sua volta beberão. Isso eu já li. Esta tornará-se numa pesada pedra para o mundo. Ainda que todas as nações da terra se unam para a demover, todas serão esmagadas. Olha só, irmão, o que está escrito aqui. Porque Deus tem uma promessa com aquele povo. Deus tem uma promessa. E nós estamos vendo, irmãos, nós somos a igreja. A promessa que Deus fez para nós é um tipo de promessa. Nós somos salvos pela graça, por intermédio da fé. E eles são pela promessa. Porque Deus fez uma promessa a Abraão, Isaac e Jacó. Então essa promessa não pode cair por terra, ela não vai cair por terra. Está escrito aqui, irmão, vocês podem ver. Ainda que as nações da terra se unam, você procura aí nas notícias o que estão querendo fazer, né? Se unam contra Israel, todas elas. Olha, irmãos, isso é muito sério. Todas serão esmagadas. Isso não quer dizer que a igreja vai ser esmagada, não, mas as nações, os líderes, aqueles que se acham donos do mundo, que são tomados por espíritos satânicos que transmitem informações totalmente fora e distorcidas daquilo que os irmãos possam imaginar. Eu não posso aqui entrar em detalhes, mas eu tenho informação direta de Israel que conta o que aconteceu esses dias e como foi noticiado é totalmente ao contrário da forma que foi noticiado. Eu não vou aqui falar sobre isso porque meu canal não é de notícias e também isso é muito preocupante porque eu tenho abordado alguns assuntos até de denominações e tenho sido ameaçado e também o meu canal já foi até um pouco assim castigado por causa disso. Então eu tenho que ter cautela e olhando isso num ângulo, irmãos, espiritual e material, nós vemos que nós estamos em duas guerras, ou melhor, duas G. Ai meu Deus, até essa palavra não pode ficar falando. Em duas G espirituais. Uma no mundo espiritual e outra no mundo material. No mundo espiritual está tendo uma batalha que os irmãos não queiram saber. No mundo espiritual,
os espíritos, até aqueles espíritos que estão no subterrâneo, até aqueles que estão debaixo da terra, porque está escrito, o Senhor, diante de Deus todo joelho se dobrará, tanto os que estão no céu, na terra e até os debaixo da terra. Então existem coisas ocultas que os nossos olhos ainda não conhecem. São espíritos que muitas das vezes eles já têm também os seus projetos que Deus assim permitiu que eles ficassem, ou que eles fossem planejados para serem efetuados nos últimos dias. Nós vemos, irmãos, que as profecias da palavra de Deus, todas elas, estão se cumprindo. Olha aqui, ó, bem aqui certinho onde eu queria, ó, futuro de Israel. Então nós vamos ver aqui, irmão, que no versículo 29 do capítulo 11 de aos Romanos, diz assim, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Presta bem atenção nisso aqui. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes a misericórdia, quer dizer, nós, gentios, né? Para também alcançarem a misericórdia, pela misericórdia vos foi demonstrada, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia, para ninguém dizer eu sou melhor, não tem diferença, para Deus não tem diferença. Porém, existe uma promessa. Para nós, a manifestação da graça, que é Jesus Cristo, nos fez entender a palavra de Deus através da fé, da obra redentora de Cristo Jesus na cruz, e através desta obra redentora, irmãos, nós então compreendemos que nós temos sim o direito, por misericórdia, não por nossos méritos, da coroa eterna. Agora, eles têm uma promessa, é diferente, eles são eleitos já, eles já têm promessa. Para aqueles que Deus vai salvar, não tem como, já tem promessa. Eles podem estar agora, eu não estou dizendo que todo o povo, estou dizendo aqueles que Deus escolheu. Se nós formos olhar já os 144 mil, são todos eles judeus que estarão no monte de Sião, não é? Ou no monte do Senhor, que vão estar ali, que não se contaminaram. Mas eu não estou dizendo só esses, porque eu não posso aqui afirmar ou profetizar aquilo que eu ainda não entendi. Eu procuro ir dentro do que está escrito nas Sagradas Escrituras. Mas eu sei que Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, com a sua misericórdia, vai alcançar a todos. Por isso convém-nos, irmãos, agora nós fazermos o que está escrito aqui também em aos Romanos. No capítulo 14. Eu vou ler um trechinho aqui, ó. Tolerância para com os fracos na fé. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou caia, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Está entendendo, irmãos? Então nós não temos que julgar. Nós não temos que julgar as pessoas. Aquele ali, eu acho que Deus não está mais com ele, ou aquele ali não está aqui no nosso grupo, na nossa igreja, ou ele cometeu isso ou aquilo, e agora nós vamos ficar, ele vai para o inferno e não sei o que. Irmão, isso não é cristianismo.
Isso é um falso cristianismo. Aquilo que nós temos que fazer é o que está escrito aqui. Tem denominações pregando coisas que estão sendo totalmente equivocadas, erradas, e os líderes estão conscientes, muitos deles, mas não dão o braço a torcer, continuam com a sua orgulho, com a sua arrogância, achando que eles são donos da razão. E aqui fica um alerta, irmãos. Tenhamos cuidado, não sejamos nós seguidores de líderes falsos, ou de falsos obreiros, que vêm até nós vestido como ovelha, mas no seu interior é lobo devorador. Parece caridade, parece amor, parece que atende, parece que abraça todo mundo, porque você não conhece o que está lá atrás da cortina. Quem viveu atrás do bastidor e depois ele sai, ele conhece muito bem o que ele passou. Então hoje nós temos que ter muito cuidado, muita cautela, muita leitura bíblica, irmãos, muita mesmo, muita oração, muita consagração, que a busca pelo Senhor seja contínua. Contínua. Hoje nós vemos aí igrejas se tornando federações, muitas delas negando. Hoje nós vemos aí igrejas se envolvendo indiretamente, assim, ou melhor, ocultamente com a maçonaria. Muitos líderes que pregam ou que dizem que não pode ter maçonaria dentro da sua denominação, eles estão mentindo, porque tem muitos deles que são maçons. O que você tem contra a maçonaria? Eu não estou dizendo nada contra a maçonaria, eu estou dizendo que a Bíblia não, pela Bíblia isso não é correto. Não é correto, devido aos rituais, devido às coisas que ali dentro são feitas em segredo, que muitos de vocês sabem, porque vocês também fazem parte. Então, e ainda tem a capacidade de mentir para o povo, ou até ler documentos dizendo que não fazem parte. Logicamente que, às vezes, alguém que fez o documento não estava numa das reuniões daqueles que fazem parte. Porque quando isso ocorre, se a pessoa for sincera, ela não consegue ficar nesse lugar. Então, irmãos, tenhamos cuidado. Nós estamos sendo, nesse momento, peneirados. Mas não é que você está saindo, porque muitos falam que você saiu daquela igreja, você é apóstata. Irmão, você está enganado. Apóstata não é quem sai da igreja. Apóstata é quem sai de Jesus Cristo. A igreja pode não ser mais de Jesus Cristo. Aí que está. A igreja no sentido instituição. Eu não digo reunião. Reunião é uma coisa. Instituição é outra. Certo, irmãos? Reunião é uma congregação, é um povo que se reúne. Muitos até interpretam mal. Tem uma igreja aí que fala que você não deve sair da sua comum congregação. E ensina errado o povo. Diz que sair da comum congregação é sair de uma igreja para ir congregar no outro bairro. Isso daí, irmão, já é um ensino enganador. Porque quando Paulo falou isso, ou melhor, não foi Paulo, foi o escritor de aos Hebreus, que provavelmente pode ter sido Paulo, mas nada consta que foi. Quando foi falado isto, foi falado para os hebreus. E naquele lugar existiam cristãos que estavam judaizando o evangelho. E começaram a se congregar, certo? Judaizando o evangelho. E quando receberam a carta dizendo: não saiais da vossa comum congregação, como é costume de muitos. Porque já eram judeus, então iam se congregar com aqueles que tinham também costumes judaicos, a ponto até mesmo da circuncisão. Então eles estavam saindo da reunião.
Eles estavam saindo de localidades para ir em outra localidade. Os irmãos estão entendendo? E esses homens inventaram estas coisas para poder até manter a, a, a visão da coleta que dá naquele lugar, quando não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ali foi totalmente diferente e esse pensamento é equivocado, antibíblico, não é isso que quer dizer a Escritura. Então, irmãos, vejamos que nenhum irmão pregou agora, esses dias aí eu escutei que Jesus Cristo estava na entranha de Deus. Irmãos, isso é uma coisa muito feia falar, irmão. Você sabe o que é entranha? As entranhas são os intestinos. A pessoa tem que falar diferente, está na frente do povo. O Senhor Jesus Cristo estava na profundidade do amor de Deus, dentro do sentimento de Deus, o próprio Filho de Deus. Está entendendo? Agora, na entranha. Irmão, nós temos que tomar muito cuidado que falamos. As pessoas falam coisas que não estão de acordo e os outros dizem amém. Falam amém para aquilo que nem sabem, irmão. Vocês estão entendendo? Cuidado no falar amém. Cuidado, irmão. Eu me lembro que quando eu estava em exercício ministerial numa denominação, que iam sentar alguém e eu não estava de acordo, eu não levantava minha mão. Eu me lembro até hoje que um irmão muito conhecido, que não devia nada, foi feita uma reunião com aquele irmão e aquele irmão ele foi condenado a ficar sem o seu ministério. E o que estava na presidência perguntou se alguém tinha alguma coisa contra ou se estavam a favor que levantassem a mão, sendo que ele já havia sido julgado um dia anterior, tratado a sua causa, né? E nós não estávamos. Então nós estávamos ouvindo só aquele irmão. O outro irmão que estava sendo ali condenado em plenário não estava ali. Todos levantaram a mão, irmãos, todos. Eu não sou melhor, não sou mais crente, eu não sou mais do que ninguém, mas eu não levantei minha mão. Não levantei. Sabe o que poderia acontecer comigo? Eu já poderia ter sentado aquele dia. É porque não era a hora. É porque eu ainda não tinha chegado no momento que Deus quisesse que fosse. Irmãos, muita injustiça a ponto de vocês não terem noção. Então, eu não estou dizendo para vocês saírem de um local ou irem para o outro. Aqui eu não estou falando mal. Eu estou apenas dando um alerta para que vocês se dediquem mais na leitura da Escritura e não falem amém, ou não levantem a mão, ou não assinem qualquer coisa sem ver. Cuidado, irmãos. Satanás não sabe, ou melhor, você não sabe por onde que Satanás pode vir para querer te enganar. Então eu quero deixar aqui esse alerta. Jesus Cristo está voltando. Observe os movimentos ao seu redor. Olha, nosso canal tem por objetivo alertar. Se eu estou fazendo esse alerta, é porque eu senti alguma coisa. E nem tudo posso falar, porque vai vir outras coisas por aí e vocês vão ficar surpresos. Porém, no momento, eu prefiro ficar calado. Guarda isso com você. Está vindo coisas que vai ser faladas, que você pode usar isso, pode fazer aquilo, que aquilo ali é tecnologia. Tome cuidado, irmãos. Tome cuidado. Porque se levantar um ancião na sua denominação e falar assim, pode pôr o chip porque é uma tecnologia e Deus nos fez saber. Sabe o que vai acontecer? Você que não está no Espírito de Deus pode ocorrer em se deixar marcar pelo sinal do anticristo. Eu estou só avisando, irmãos. Mas aí como é que nós vamos fazer? Nós vamos morrer? Irmãos, eu não sei. Eu só sei que se nós estivermos em Cristo, Ele tem saída, Ele tem entrada, Ele tem livramento, Ele tem como nos levar para onde Ele quiser,
até nas asas do vento, para nos esconder do nosso inimigo. Preste bem atenção no que está por acontecer. Preste bem atenção no que vocês estão vendo e naquilo que vocês ainda vão ver. Por quê? E no Brasil, principalmente, as coisas espiritualmente vão piorar. Aqui nem se fala, né? Mas como aqui Deus tem um plano, ainda com algumas almas, e tem poucas denominações, e muitas pessoas são totalmente leigas, Deus ainda está tendo um pouco de misericórdia. Mas aonde tem tantas igrejas evangélicas, como no Brasil, fazendo o que estão fazendo, corrompendo o evangelho, outras mentindo, dizendo que não fazem parte de federações, outras falando que não fazem parte de sociedades secretas, desviando frutos, enganando o povo, não ficará ninguém impune. Deus que nos guarde a cada um de nós, porque não somos nenhum santos, mas somos pequenos, falhos, pecadores e errantes. Mas reconheçamos isto, para que Deus não nos ache numa situação difícil. O Senhor Jesus está voltando. Vamos nos preparar. Deus seja glorificado. Amém e amém.